Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre a pílula do exercício e junto com a gente o professor Dr. Odilon José Robler, que é psicanalista e profissional de educação física e filósofo, né, professor? Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali, e você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, pesquisadores vêm desenvolvendo uma pílula do exercício, né, na Austrália e nos Estados Unidos. E essa pílula promete o mesmo resultado do exercício, porém sem esforço. Dá para acreditar que isso vai acontecer, professor? Acreditar dá, né, Magali? Mas a gente tem que pensar primeiro assim, o que se deseja com essa pílula? Essa pílula, na verdade, ela tenta simular os efeitos do exercício no organismo. Então, nós estamos falando de um parâmetro fisiológico. Esse é um dos aspectos do exercício físico. Sem sombra de dúvida, quando a gente faz exercício físico, isso desencadeia uma série de reações no nosso organismo, reações positivas, perda de peso, aumento de condicionamento físico, uma melhora global do sujeito. Agora, o esporte não se reduz a isso. Tem uma série de outros ganhos psicológicos, sociais, da própria organização do sujeito, que essa pílula jamais vai conseguir atribuir. Tá? Agora, o que talvez essa pílula nos indique do ponto de vista das expectativas das pessoas? O simples fato de haver uma pesquisa em torno de uma pílula que prometa os efeitos do exercício físico nos mostra que as pessoas gostariam de tirar a parte do processo e ficar só com a parte do produto. Então elas gostariam de ter esses resultados sem ter que construir um esforço. Eu vejo isso com alguma preocupação. Um dos grandes ganhos do esporte, da atividade física, é o incremento da disciplina, o incremento da dedicação, como que as pessoas vão se envolver com uma atividade física e permanecer nelas. Começar uma atividade física é uma delícia, todo mundo começa, vai, é uma novidade e isso acaba aderindo. Mas manter essa adesão é um grande desafio. Porém, o que a gente recolhe do ponto de vista assim, da prática esportiva é que com o tempo é uma espécie de bola de neve o processo. Se você consegue alguns bons resultados, isso estimula a pessoa a aumentar a carga de exercício, que traz novos bons resultados e assim por diante. Então, eu entendo o desenvolvimento da indústria farmacêutica, isso é inevitável. Magali, eu sou de uma época, não quer dizer que eu sou antigo, mas eu sou de uma época em que tinha uma farmácia no bairro, a farmácia do seu Zé. Você ia lá e comprava os produtos. Hoje, farmácia parece shopping center e tem em toda a esquina. Isso é um reflexo do aumento exponencial da presença de fármacos nas nossas vidas. Você toma remédio para dormir, aí você acorda com sono, efeito do remédio, então você toma remédio para ficar acordado. Aí para aguentar esse vai e vem ao longo do dia, você toma um estimulante, né? Antes da reunião você toma um ansiolítico e agora as pessoas querem tomar um remédio para o exercício físico. Repito, não dá para nadar contra essa corrente. Sim, sim. A expansão da indústria farmacêutica é uma das maiores entre todos os setores. Agora, nós da educação física, do esporte, as pessoas que defendem essa prática, elas precisam tentar manter a estrutura básica, o espírito do esporte, que é a participação constante, disciplinada, paciente. O esporte exige essa paciência, não só do ponto de vista dos ganhos fisiológicos, mas vamos analisar até do ponto de vista da melhora técnica. Se você começa a jogar uma modalidade, as primeiras vezes que você joga, é muito difícil você ter uma boa execução, uma execução de excelência. Isso vem com o tempo, com o refinamento da técnica. Então eu sei que você era uma nadadora. Sim. Sim. No passado, com certeza, seu desafio num primeiro momento foi flutuar. Depois foi se deslocar na água. Depois de muito tempo de dedicação, o seu desafio passou a ser, com certeza, ter um gesto técnico de qualidade, até que as pessoas possam, e eu sei que você tem um nado muito bonito, porque já me contaram, as pessoas verem o seu nado e falar, nossa, que nado eficiente, que nado bonito. Depois disso tudo, você vai querer nadar eficiente, nadar bonito e chegar antes.
Claro, com certeza. Das suas concorrentes. Então, esse conjunto de evoluções que o esporte traz, uma pílula não vai ser capaz de entregar. Concordo, professor. Eu acho que a gente, ainda mais da área, né, da educação física, a gente fica com esse receio de perder algo que é tão importante, que é esse aprendizado motor, esse desenvolvimento motor, não só pela parte do resultado físico que a pílula vai entregar, mas a gente sabe que não é só estética, né? Que o exercício ele vai além da estética. E a gente vai discutir isso também no próximo bloco, porque vai ter um pesquisador aqui que fala sobre isso, sobre essa questão da motivação, das crenças, e também fala sobre, e também vai abordar esse tema da pílula. Acho ótimo, Magali. Acho que é um tema que pode ser visto por várias faces. Estou curioso para saber o que o professor Rubens vai abordar do tema. E a gente volta para repercutir um pouco as ideias e ir um pouco além. É um tema sério, Magali, é um tema que, olha, eu tenho certeza que as reportagens estão anunciando uma potência, né? Sim, é possível sim. que essa pílula aconteça. Mas eu não tenho dúvida que se ela tivesse hoje, ela tinha uma boa venda. Ah, quando você comenta com alguém sobre o assunto, todo mundo fala, opa! Aqui na produção da TV Conecta, ó, o pessoal tudo falou, mas já tem a pílula? Todo mundo feliz aí com a pílula. Vai ter fila na farmácia. Não, a gente sabota, Magali, não vai ter essa pílula não. Tomara, mas, né? Vamos esperar. Bom, pessoal, no próximo bloco, então, a gente vai receber aqui o professor Dr. Rubens Venditti Júnior, que vai falar um pouquinho mais sobre o tema. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte e agora estou aqui no estúdio com o professor Dr. Rubens Venditti Júnior, que é professor e pesquisador na área de educação física, professor da Unesp de Bauru. Tudo bom, professor? Tudo bom, Magali? Tudo bem. Professor, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho da sua área de atuação, né? O professor trabalha com expectativa. Eu queria também saber qual é a expectativa pela pílula. Lá na Unesp eu trabalho dentro do laboratório na linha da psicologia do esporte e do exercício, e eu estudo motivação, basicamente motivação do profissional de educação física, associando a questão das crenças, principalmente pelo mecanismo de um construto que a gente tem na psicologia, que é a autoeficácia, o quanto eu acredito. Né? E até ouvindo um pouco da fala do professor Odilon no bloco anterior, você também começou aqui falando, acredito que temos isso, o professor Odilon falou assim, acredito que sim. A questão da crença, ela tem repercussão direta tanto na motivação de um processo, de qualquer ação do ser humano, além da questão também de que a gente deposita certa expectativa. Por exemplo, a gente teve essa reunião hoje aqui, você me mandou aquela reportagem que está causando todo esse rebuliço. Não é tão novidade assim, se a gente considerar a pílula do exercício, a gente pode considerar as questões de uso de esteroides anabolizantes, os polipeptídeos, que querem, na verdade, reduzir aquela grande frase que a gente tem até por uma empresa que usa bastante, né, da linha esportiva, que é a questão do no pain, no gain. Mas a gente não quer ter o pain, a dor, né? Sim. Então, o melhor resultado, melhor desempenho, melhor rendimento, melhor condicionamento com o menor tempo possível. E acho que o professor Odilon fechou a charada aí na questão de que querem só o produto e não o processo. E aí isso envolve todas as questões de demanda social, a cobrança que a gente tem da imagem corporal, da questão, você comentou da estética, não é só condicionamento físico, às vezes é reabilitação, e principalmente o lado humano, né? As relações interpessoais, a questão de como eu quero, você nadou, você competia com alguém, né? Tinha algum adversário que você sempre encontrava na competição, você ia nadar e levava um colega para ir nadar e voltar junto para casa, para o bairro. Então essas questões, pílula nenhuma vai dar resposta, não vai conseguir. Até o próprio Cardoso, acho que na reportagem que a gente pegou ali, ele diz que não vai ser, a questão é que nem tudo, né, vai se generalizar, nem todo exercício generaliza, mas ele diz que nada vai conseguir substituir de fato o exercício, a atividade física, o exercício, ou então a prática esportiva, ou as práticas corporais. Mas a questão maior aqui é que a gente tem que considerar que existem dois grandes mecanismos aí para a questão desse condicionamento da pílula, o que ela está prometendo. A gente tem o estresse mecânico, que é a questão fisiológica,
de trabalho. A gente tem um trabalho do corpo, que é força e deslocamento, né? Questões da física. Sim, sim. E também o estresse metabólico, que é administrado pela questão de qual fonte energética a gente resgata no corpo, associada à questão hormonal, que a gente tem o controle pelos hormônios, por tudo aquilo que a gente vai ter de recompensa, de dor, né? Então a gente vai ter a liberação aí de endorfinas, e isso, o exercício em si, é muito interessante para ser feito, porque não é, a gente tem que ter o gasto energético, descansar, perceber que está melhorando, adaptar. E o artigo traz um pouquinho, de maneira não tão clara, a questão das adaptações. Cada indivíduo aí é único, cada pessoa aí vai ter a reação a essa, o condicionamento desse indivíduo vai ser diferenciado. Então, a pílula em si, ela vai interferir muito nessa questão da crença, né? Mas assim como o professor Odilon, eu quero acreditar que é possível ter essa pílula, mas que a gente é muito importante nesse processo, porque vai precisar sempre de alguém para monitorar, e o importante mesmo é a atividade física regular, sistematizada, com acompanhamento no profissional da saúde, no profissional de educação física e outros profissionais, para que pode até ter essa pílula, mas o fazer o exercício talvez seja o primordial, e a gente ter esse tempo aí desse processo. Eu estava até aqui pensando, professor, porque essa relação ela é até um pouco perigosa pelas crianças. Porque se existir já esse remédio, ela vai então deixar mesmo de lado a atividade física, que não influencia só nessa questão motora, mas também no cognitivo, que é tão importante na infância. Então eu queria também entender esse lado da criança, o quanto ela vai perder se isso acontecer, porque aí realmente ela vai falar, não preciso fazer exercício, mesmo que a pílula seja para adulto, mas ela vai pensar, eu não preciso fazer exercício agora, e nem os pais Ficar vão adulto, eu estimular. tenho uma pílula que... Isso, é tranquilo, vou resolver esse problema. Provavelmente esses modelos, né, essa linha que eu estudo do professor Albert Bandura, ele tem a teoria social cognitiva. Um dos mecanismos é a autoeficácia, que regula o quanto eu me envolvo. Você me convidou para conversar aqui, eu conheço o professor Odilon, a gente trabalhou junto, a gente tem a mesma formação, então me preparei para isso. Vai ser num sábado, a gente se deslocou para cá. Então todo esse nivelamento trabalha com a questão da expectativa. E a criança vai ser cognitivamente muito esperta de perceber, olha, eu não preciso fazer isso agora para ter esse hábito alimentar, hábito saudável de exercício físico, de condicionamento, de uma prática regular, porque lá na frente é só eu tomar a pílula e eu resolvo todos os meus pecados corporais, fisiológicos e assim seja. Então, volto na questão da expectativa. O quanto essa reportagem, né, ela não é tão recente, porque, como eu disse, Sim. outros esteroides, outros fármacos já foram administrados até por questões de reabilitação, têm suas aplicações, vai ser possível encontrar aí alguma coisa assim, mas a gente na adaptada, que é uma outra linha lá do laboratório, a gente tem percebido também, né? Por exemplo, a própria questão do anabolizante, ele foi desenvolvido de início aí para algumas questões de lesões, de recuperação mesmo, de pessoas que tiveram alguma coisa de deficiência motora, alguma coisa assim. Mas o uso de uma forma, às vezes, indevida, exagerada, para a questão do melhor resultado no menor espaço de tempo, por causa desses tabus do corpo, da importância social, eles podem trazer esses, não os exemplos, né? Porque na psicologia a gente tem a questão da modelação. Então, a criança vai perceber que isso talvez não seja tão importante e que ela pode lá na frente conseguir reverter, né, com a tal da pílula, porque também ela pode acreditar, e isso pode até virar um efeito placebo, né, que pessoas têm comportamento supersticioso no esporte, ou então só joga com a cueca da sorte, com a meia da sorte, também tomar ou não aquela pílula para ter um bom desempenho. Então isso é um pouco preocupante. Professor, o artigo, ele ainda é um pouco recente e os estudos a gente percebe que estão engatinhando ainda. Será que não é uma movimentação muito cedo, muito precoce para criar essa expectativa nas pessoas? Exato, Magali. Eu até separei uma parte aqui, né, do próprio o Cardoso, que é quem fala desse texto. Não há substituto total para exercício. O exercício é muito mais que um efeito fisiológico. Acho que é o cerne da nossa discussão aqui. Ele gera um bem-estar psico, físico e social, extremamente benéfico para o ser humano como um todo. Então a gente está vendo a pílula também como um efeito rápido, que seja mais conseguir a todo custo, né, esse desempenho, sem considerar o todo do processo. Então cai de novo na questão da expectativa, né? Por exemplo, a gente leu a cabeça da reportagem lá, mas não foi até o final. É uma das últimas frases. É um texto interessante. Tem já estudos, né, como eu disse, algumas questões de esteroides anabolizantes, outros
polipeptídeos aí que têm suas aplicações para readaptação, para reabilitação, né? Então, o início dos anabolizantes foi para isso. Mas a questão principal aqui é entender o que isso gera de expectativa e se a pessoa já acredita que sim ou não. O professor Edilon brincou, que o pessoal comentou aqui no estúdio. Então, cadê? Já está pronta essa pílula? Porque a gente quer tomar, né? Então, é muito mais fácil. A gente não quer ter dor. O ser humano está aí num momento que, quanto mais a indústria farmacêutica, o consumo aí de analgésicos e anti-inflamatórios, isso vai ter até briga dentro da própria indústria farmacêutica, porque se essa pílula traz já o resultado, sem a pessoa ter lesão, executar, os produtores de anti-inflamatórios, analgésicos vão brigar, eles vão brigar entre si, porque provavelmente não vai mais ter consumo desses outros fármacos aí. Então, é um outro ponto a se pensar, né? E como essa droga, por exemplo, poderia potencializar, né, uma pessoa que já faz esse exercício. A gente comentou aqui no próprio estúdio, né, uma pergunta de quem estava aqui com a gente. E quem já faz exercício? Isso aí vai ajudar? Vai ser um up a mais? Porque metabolicamente a pessoa vai ser mais estimulada. Então a gente sabe que na questão hormonal e metabólica, mais ou menos estímulo, a gente tem hiper ou hipofunção de determinadas questões que regulam o nosso corpo. Então provavelmente a gente vai ter aí algumas outras respostas. E isso eu tenho interesse de saber como é que vai ser, né? Mas não deixando de lembrar a questão do bem-estar, da questão psicossocial, cultural, de todas essas práticas serem banidas, porque a gente vai ter a pílula pronta lá com o resultado do produto lá no final, talvez seja uma questão de discussão. Eu fico pensando nisso agora, né, que entramos nesse assunto também, provavelmente eles vão ter uma diretriz, né, como usar, né, às vezes você não pode fazer atividade física, ou você tem que tomar a cada tantos dias, e até isso a gente não sabe porque é muito recente o estudo, né, algo que está iniciando. Individualidade, a especificidade de cada um, de como está o corpo, como o corpo vai ficar depois dessa administração do fármaco, né, usando aí os termos. Se o resultado é rápido, se o resultado demora um pouco mais, a pessoa vai ter que ter paciência. Então, realmente é algo que ainda a gente não tem, né, esse feedback. É muito raso o estudo. Sim. Por enquanto, eu prefiro ficar com a frase mesmo. Sem dor, não tem ganho, né? Então, ainda tem que trabalhar um pouco aí, o trabalho mesmo na física, esforço aí e tal. A gente tem que ter esse esforço. Dentro da motivação é isso. Quanto eu persisto, quanto eu vou ter de êxito juntamente com os fracassos para continuar ou não, né, naquela tarefa, naquela ação. Isso é teoria da motivação. Então a gente tem motivações intrínsecas, que são os meus propósitos, as motivações extrínsecas, de quanto que me estimula ou desestimula para essa prática, e acho que isso é interessante também. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente no estúdio. Espero vê-lo numa próxima entrevista. Tá bom. No próximo bloco, o professor Odilon volta aqui com a gente para repercutir a entrevista. Continue aqui que a gente já volta. Estamos de volta com Valores do Esporte. Agora o professor Dr. Odilon voltou para o estúdio para a gente falar um pouquinho sobre a entrevista. E aí, professor, o que o professor tem para colocar aqui depois da entrevista? Muito bom ter recebido o professor Rubens aqui. Acho que ele mobilizou alguns conceitos muito importantes para a questão. Gostei demais quando ele citou a questão da expectativa, Magali. Porque veja, só o anúncio, só a gente ter trazido, o nosso telespectador agora deve estar pensando: será que eu vou comprar uma pílula dessa? Será que eu não vou comprar? E já vai criando uma expectativa que no seu resultado final já vai pondo em questão a própria prática da atividade física. A pessoa já começa a imaginar que num futuro breve ela vai ter alguma alternativa que não a prática regular de exercícios. Veja só, no passado recente, a AIDS, a doença, não tinha nenhuma perspectiva de cura. Hoje existe um coquetel de drogas bastante eficiente. Algumas pesquisas demonstraram que depois da existência desse coquetel, as pessoas começaram a se descuidar nas relações sexuais. O uso de camisinha, de preservativos, umas práticas saudáveis passaram a ser diminuídas na expectativa de que há um remédio caso a doença seja contraída. O que é obviamente um equívoco entre processo e produto, que foi o que a gente conversou no primeiro bloco.
Então, quando o professor Rubens traz essa questão, e ele trabalha com motivação, ele trabalha com psicologia do esporte, ele já está antevendo as consequências que o mero anúncio dessa pílula pode já trazer para a população. Eu achei isso muito interessante. Do ponto de vista filosófico, Magali, eu acho também interessante a gente mobilizar uma noção. A nossa sociedade, como se sabe, ela tem uma herança cultural na Grécia Antiga. Toda a civilização ocidental tem essa herança. A visão de mundo na Grécia Antiga era fundamentalmente uma visão na qual o sujeito ele tinha que construir o próprio destino com a ajuda dos deuses. A gente chama isso de visão trágica da existência. Né? Não tem nada a ver com a tragédia num sentido ruim, mas no sentido da construção de uma narrativa. Os heróis gregos, os atletas gregos, eles tinham que ter a sua parcela de contribuição e contar com a ajuda dos deuses. Tá? Quando nós temos uma mudança de visão de mundo para um imaginário judaico-cristão, você passa a ter uma expectativa muito grande na interferência de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, que vai conduzir a sua vida. Mais recentemente, na chamada modernidade, há um decréscimo nessa crença de uma intervenção divina e ela passa a ser substituída, eu chego no ponto onde eu queria dizer que é essa virada filosófica, nós chegamos num ponto em que essa crença passa a ser atribuída à ciência. Então, quando você anuncia uma circunstância dessa, uma pílula que vai substituir a atividade física ou os efeitos da atividade física no organismo, nós estamos vendo mais um episódio dessa crença de que a ciência vai dar conta de tudo na nossa existência. Daqui a pouco vão criar uma pílula em que você sinta os efeitos de estar apaixonado. Por exemplo, né? Eu não tenho ninguém que eu estou apaixonado, tomo uma pílula que eu não estou me sentindo muito bem, né? Muito apaixonado. Depois uma pílula para você sentir saudade, caso você não sinta saudade. Uma pílula para experimentar a dor da perda de alguém. Já vou me preparando, né? Se um dia eu perder... Veja, é a substituição, né, da vida real pela ciência. Veja, Magali, que não nos confundam. Né? Não tem nada a ver com negacionismo, isso que eu estou dizendo. Sim, claro. A ciência é fundamental para curar doença, para dar boas condições de vida. Agora, tem que se discutir também filosofia da ciência, ética da ciência. Nós aqui discutimos filosofia do esporte. Sim. E como tal, a gente não pode substituir a ideia de atividade física, que é o sujeito ativamente participando daquilo, construindo a sua própria narrativa no esporte ou na atividade física que ele pratica, por um remédio que vai substituir os ganhos fisiológicos. Então, achei muito boa a presença aqui do professor Rubens, eu acho que ele trouxe de forma muito inteligente essa questão da expectativa e espero que essas notícias sobre essa pílula segurem um pouco, né? Porque por enquanto elas só estão gerando aí uma ansiedade numa sociedade que já é muito ansiosa. Sim, concordo, professor. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente e até o próximo programa, né? Vamos lá. Pessoal, por hoje é só, então espero vocês no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.